Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite a todos, e eu saúdo a todos com a paz, com a graça e com o amor de Cristo Jesus. Gostaria de, para a nossa meditação nessa noite, lermos o Salmo 138, versículos 1 e 2, e eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. E renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Que Deus seja louvado nesta noite, que eu e você possamos louvar a Ele, por gratidão a tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido, por cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós chegamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e queremos pedir, Pai, que esteja abençoando este culto, Pai, de adoração ao Senhor, e que cada um de nós possamos Te adorar da maneira que o Senhor merece, da maneira que o Senhor deseja ser adorado, com um coração puro, e com muita gratidão em nosso coração. Em Cristo é que oramos. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Quem quiser saber do Senhor dos céus e viver no amor de Deus, posso começar com a sua cruz. Ouça bem quem é Jesus. Jesus Cristo é luz, pode acreditar, sua glória está no lar. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da
salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o Rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o Rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é Rei, sua história é paz e seu povo satisfaz. Sinta essa grei, somos todos nós que obedece a sua voz. Jesus Cristo é lei e o poder nos traz, sua história vou contar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o Rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o Rei da história e na glória o herói de Deus. Altíssimo é Senhor acima da terra, mais elevado que todos os deuses. Altíssimo é Senhor acima da terra, mais elevado que todos os deuses. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valem com a luz de Jesus. Dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador.
Santo Deus, ó Santo Deus, só Tu és digno de louvor. Santo Deus, ó Santo Deus, cantemos de coração. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeira luz, glorioso Rei, meu Redentor. Santo Deus, ó Santo Deus, só Tu és digno de louvor. Santo Deus, ó Santo Deus, cantemos de coração. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeira luz, glorioso Rei, meu Redentor. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeira luz, glorioso Rei, meu Redentor. Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando hoje e sempre no seu coração. Nós vamos falar um pouquinho hoje, meditar na palavra de Deus sobre o tema que é tempo de ser diferente, é tempo de ser santo. A gente vai pensar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos entregar esse tempo ao nosso Senhor. Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, agradecemos pelo teu amor, pelo privilégio de estarmos aqui, temos esse tempo para ler um pouco sobre a Tua Palavra, meditar um pouco do que o Senhor tem a nos dizer, Pai, e buscar os conselhos do Senhor por meio da Bíblia, por meio dos ensinos que o Senhor colocou para nós registrados na Bíblia. E nós queremos Te pedir que abra nosso coração, abra nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar, nos ajude, Pai, a sermos renovados a cada dia e aperfeiçoados para poder cumprir a obra que o Senhor quer que nós façamos, para poder sermos mais felizes. E sabemos que a Tua obra, Pai, os Teus ensinos são para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem. E independente da situação que tivermos, nós Te louvamos nessa noite, Te agradecemos e oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, um grande desafio para a nossa santificação, já que vamos falar hoje sobre esse tema, tempo de ser diferente, tempo de ser santo. Nós temos um grande desafio, que é justamente o comportamento das pessoas que nos rodeiam. O fato de nós estarmos em um mundo, como peregrinos, como forasteiros, como a Bíblia diz, em um mundo que não professa a mesma fé que nós, em um mundo que não tem as mesmas práticas que nós, que não segue os ensinos da Bíblia. E fora do ambiente da igreja é onde a maior parte de nós vive, passa boa parte do seu tempo e tem que lidar com essa influência negativa, com a pressão, com as dificuldades inerentes de vivermos fora nesse mundo e em meio a esses comportamentos. E o comportamento coletivo, se a gente for pensar das multidões, dos grupos sociais, da nossa cultura, nos pressiona a nos conformarmos com essa cultura, a nos conformarmos com a maneira de pensar do mundo, mas Deus nos chama para renovarmos a nossa mente, para nadarmos contra a correnteza, não é mesmo? Isso exige esforço para seguirmos a sua vontade e negar a nossa própria vontade, negar a nossa necessidade de se sentir aceito, de se sentir acolhido nesse mundo. E essa maneira diferente de agir, de pensar, exige de nós coragem, exige de nós esforço. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O inimigo tenta tirar de nós justamente o entendimento, a motivação e a coragem para ser diferente nesse mundo. Nós precisamos resgatar isso sempre.
E eu quero meditar primeiramente nessa questão da santidade com os irmãos a partir de uma passagem da Bíblia que ilustra bem o perigo de nós seguirmos as multidões ou estarmos em meio às multidões e como que elas podem ser desafiadoras para nós. A Bíblia fala muito, e menciona muitas vezes a existência de multidões e a atitude que as multidões tomavam, especialmente no Novo Testamento, relata diversas vezes o aparecimento dessas multidões. Jesus mesmo, enquanto ele ia pregando, ia falando, anunciando a palavra, ele reunia grandes multidões em torno de si, em torno dos seus discípulos, e os discursos de Jesus eram atraentes, os milagres de Jesus eram atraentes, e as pessoas iam, muitas pessoas iam para ouvir, para ver, para experimentar aquilo. E a Bíblia relata algumas ações, alguns movimentos e algumas posições assumidas por essas multidões, que a gente precisa parar para pensar e tentar associar isso aos nossos dias de hoje, Então, a gente vê lá que em João 6,15, depois de Jesus fazer a multiplicação de pães e peixes, as multidões queriam tornar Jesus rei à força. Não era chegado o tempo de Jesus, e ele também não seria um rei da maneira como eles pensavam que ele seria, e Jesus teve que dar um jeito de fugir daquelas multidões. Eles queriam tornar ele rei à força. Também, em outro momento na Bíblia, a gente vê as multidões clamando e gritando para que Barrabás fosse solto em vez de Jesus. Então, em vários outros exemplos que a gente poderia citar, mas o fato é que as multidões, elas surgiam naquela época e surgem hoje como potencializadores da ação humana. Ela torna os tímidos corajosos, torna os bons melhores ou torna os maus piores. Elas expressam vontades coletivas que nenhum membro daquele grupo expressaria individualmente a princípio, mas em meio à coletividade ele expressa, ele tem coragem, ele fala, ele faz. Enfim, ela tem o poder de promover o bem ou o mal numa magnitude mais elevada. E na nossa sociedade atual não é diferente, E as multidões hoje, elas não precisam se reunir fisicamente para exercer o seu poder. As suas ideias e os argumentos são falados, são manifestados, são buzinados nos nossos ouvidos, na mídia, nas redes sociais, mas também repetidos nas conversas e nas interações que nós temos com as pessoas do mundo. E muitas dessas manifestações, muitas dessas ideias têm nos afetado muito hoje. Tem sido difícil para a igreja assimilar, assumir e se posicionar muitas vezes e se blindar do engano que pode haver nessas manifestações das multidões. Por isso a gente precisa ficar atento, por isso eu achei importante nós refletirmos um pouco hoje sobre a nossa santidade, a nossa separação do mundo nesse contexto. Então, no tempo que nós vivemos é tempo de ser diferente e nós precisamos estar atentos a essas particularidades e a esse poder que as multidões, o poder da ação coletiva tem sobre nós. E uma passagem que eu queria ler com os irmãos é Atos, capítulo 19, lá tem uma passagem interessante, os versículos 23 a 41, que fala sobre a cidade de Éfeso, quando Paulo estava lá para pregar, e que mostra que a pregação foi próspera, no versículo 19, do capítulo 19, diz que grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, e calculou-se também o valor e chegou a 50.000 dracmas. Então a palavra do Senhor crescia e muito se difundia e se fortalecia, E aí a partir do versículo 23 começa a dizer de um tumulto que começou a ocorrer por causa da pregação da palavra. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos seus artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação,
mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então, esse tumulto que vai começar aqui partiu de Demétrio, né? Esse homem que fazia miniaturas de prata para vender. Ele começou a ver que com a pregação do evangelho, com o fato de as pessoas estarem acreditando na pregação de Paulo e seguindo o caminho, né, como chama aqui, ele ia começar a perder seu lucro, já estava perdendo seu lucro. E aí o que muitos viram, puderam ver como um tumulto, né, um motim religioso lá em Éfeso, começou aqui como acontece muitas vezes hoje, né, esses grandes movimentos começam com motivos menores e menos visíveis, desse homem que simplesmente queria derrubar aquilo que era uma barreira para o lucro dele. Então, esse homem, em vez de ir confrontar Paulo diretamente, ele vai primeiro ali, né, com os seus pares, né, com aqueles que também eram artífices, e começa uma conspiração e planta uma semente ali da discórdia para colocar aqueles homens também contra Paulo, né, com seus propósitos ali individuais. Ele começa a inflamar as pessoas, e essa perturbação, né, começou, que a gente vai ver que toma proporções muito grandes, começou ali com a ganância desse homem, né, que chamava Demétrio. Então, como a gente vê aqui, ele tinha sua fonte de lucro, essas miniaturas, e as pessoas estavam deixando de comprar, né, e de querer fazer homenagem a uma deusa, porque deusa feita por mãos humanas não teria poder nenhum. E, de fato, em Éfeso, essas miniaturas, essas celebrações à rainha, né, a deusa Ártemis, deusa da fertilidade, né, que eles chamavam, que aconteciam, as celebrações que aconteciam em Éfeso, trazia muitas pessoas para a cidade, né? Tinha vários eventos, vários banquetes, várias celebrações em nome dessa deusa. E esses festivais atraíam muitas pessoas, né? Muito dinheiro para a cidade. Então, a gente consegue entender pelo contexto o que começou a acontecer aqui. Agora, por meio do apóstolo Paulo, o cristianismo estava prejudicando o lucro deles. E, como a gente vê aqui, ele começa uma conspiração, né? Começa a contestar o que Paulo estava fazendo indiretamente. Então, ele faz uma propaganda aqui contra Paulo, né? Indiretamente. E quando os artesãos ouviram isso, fala aqui a partir do 28, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Mas o que deixou eles furiosos, se a gente for pensar? Foi a ameaça à fama da deusa Ártemis? Ou será que foi a perda de dinheiro, né, que eles estavam preocupados, a perda da riqueza deles? Então, assim, vamos voltar. A principal preocupação dele era a perda da sua fonte de lucro. E ele fala da fonte de lucro para os artesãos, para os outros artesãos, e da ameaça que era, mas aí ele foca depois nessa parte da religiosidade. E a partir daí a gente vê no restante do texto que era só isso que era falado. Então, a razão principal para aquele tumulto ter acontecido não estava muito clara mais a partir daí. Né? A gente vê os outros artesãos furiosos clamando: grande é a Ártemis dos Efésios, ela não vai deixar seu nome ser esquecido, não vamos deixar o nome dela ser esquecido, né? Ela é maior do que todos, glórias sejam dadas a ela. Então, a partir de então, todo o movimento estava em torno de exaltar o nome de Ártemis e não, né, estava mascarado ali aquele incentivo financeiro inicial que estava lá, que fez surgir o movimento com o Demétrio. E aqui diz no versículo 29, em pouco tempo a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiam. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E o versículo 32 diz algo muito interessante. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Irmãos, aqui a gente tem claramente um exemplo do poder destrutivo
das multidões mundanas, né, que é contra o que nós lutamos. É onde nós estamos, onde nós vivemos e precisamos ser santos. O meio que nós vivemos e precisamos ser santos. E aqui eu queria falar de 3 efeitos, bem brevemente, né, capacidades que a multidão tem, de 3 efeitos sobre nós. Efeitos nocivos, efeitos malignos, que o primeiro deles é a alienação. Aqui diz que as pessoas nem sabiam por que estavam ali, né? Então elas estavam alienadas. E as multidões, manifestações mundanas sobre suas ideias, sobre seus interesses, causa isso em nós se nós não pararmos para prestar atenção. Causa isso nas pessoas que estão seguindo esses movimentos, estão seguindo essas ideias, que é a alienação, que é justamente defender ideias sem sentido, que não tem nem sentido nenhum para aquela pessoa, né? Então, a pessoa acaba se esquecendo das suas causas maiores, né, das suas prioridades, e passa a viver, ter uma conduta que não faz sentido nenhum nem para ela mesma, né? E aqui no versículo as pessoas estavam alheios a si próprios, né, ao que acreditavam, ao que pensavam, nem sabia por que estava ali, mas estava gritando junto com o povo, porque o povo estava gritando, a multidão estava gritando, ele ia gritar também. Nem sabe o que estava defendendo, nem sabe contra quem estava lutando, e se aquilo tinha algum fundamento. Então, será que está acontecendo isso, né? Eu alertei para esse ponto para a gente pensar, será que estamos sofrendo, estamos nos rendendo a esse poder das multidões sobre nós? Será que tem acontecido isso no nosso meio? Tem acontecido comigo, com você? Tem ideias mundanas, né, ganhando maior espaço na minha mente do que as verdades da Escritura? Né? Será que as posições que eu defendo, minhas opiniões, minhas convicções, estão coerentes com a palavra de Deus, com aquilo que eu realmente acredito? Ou será que eu não tenho feito esse link, feito essa ligação entre o que eu realmente acredito e aquilo que eu tenho professado, ideias que eu tenho seguido, que eu tenho valorizado, que eu tenho curtido, né, que eu tenho propagado, passado para outras pessoas? Então, esse é um primeiro efeito destrutivo das multidões mundanas, a alienação, deixar a pessoa alheia a si próprio, né, a si própria, aos seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. E o segundo que eu vejo aqui é a inércia. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Então, agir sem pensar, né? É complementar a essa questão da alienação, mas é seguir os outros, é tomar uma atitude, é tomar uma posição sem ponderar, né? E simplesmente agir como os outros costumam agir, sem ter autenticidade, sem ter sua própria personalidade, simplesmente fazer porque está fazendo, simplesmente deixar a vida te levar, né? Nós usamos às vezes um erro do outro como desculpa para o nosso, ou pelo menos para suavizar o nosso erro. Eu fiz isso, mas todo mundo faz. Eu cometi um pecado, mas o pecado do outro foi pior, né? E muitas vezes quando estamos num meio em que multidões estão em pecado, multidões estão falando coisas que não devem, será que a gente tem relativizado, né, uma atitude que aparentemente aos nossos olhos é menor, ou uma ideia que aparentemente aos nossos olhos é inofensiva, mas que está mais ligada a essas ideias mundanas do que ao que a Bíblia diz? Então, será que nessa ideia de inércia, deixar a vida te levar, você pensa, eu sempre fui assim, todo mundo que eu convivo é assim, eu vou continuar assim? Será que esse tem sido o seu pensamento, ou o meu pensamento? A Bíblia nos chama para não nos conformarmos, para não nos deixarmos levar, né, pela correnteza, mas nadar contra a correnteza, que nós estamos falando no início. E esse eu acho que é um segundo efeito das multidões dos nossos dias. Como eu disse, não necessariamente multidões físicas, né, que se reúnem fisicamente, mas as ideias manifestas por milhares, milhões de pessoas na internet, nas mídias, né, e toda a informação que chega para nós hoje, que é como se nós estivéssemos reunidos o tempo inteiro, né? Estamos distantes um do outro, mas reunidos o tempo inteiro, porque ouvimos as vozes dessas multidões o tempo inteiro. Precisamos atentar com relação à inércia, irmãos, quanto à alienação. 2 poderes terríveis, nós não podemos deixar nos atingir. E um terceiro que eu penso é o temor do homem, né? A intimidação. E esse temor do homem eu queria tratar como uma intimidação ou como a busca por apreciação,
dos homens. Em primeiro lugar, ou à frente, a busca por apreciação do Senhor, a apreciação de Deus. Então, o temor do homem, ele contrasta radicalmente com o temor do Senhor, né? O oposto do temor do Senhor. Se nós tememos, nos sentimos intimidados com os homens, especialmente pelo poder que eles manifestam em meio a essas multidões, nós não estamos cumprindo o que a palavra fala. Ou se nós buscamos a aprovação, né, desses grupos sociais, porque são perto de nós, né, a maioria, nós não estamos agindo conforme a palavra fala. E nós precisamos atentar para isso também na nossa vida. Nós temos deixado o temor dos homens guiar as nossas decisões, né? Se estamos fazendo isso, nós estamos errando, estamos cedendo ao poder das multidões. Paulo diz aqui no versículo 30 que ele não se intimidou, né? Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas na sociedade que nós estamos vivendo atualmente, parece que a gente está nessa Éfeso aqui do primeiro século. Eu sinto mais ou menos como esses irmãos aqui. E nós, como Paulo aqui, como Aristarco, né, e Gaio, nós estamos sofrendo essa mesma pressão, né? Mesmo que nós estejamos sozinhos em nossa casa ou no trabalho, né, em algum momento, há uma multidão gritando em alta voz palavras de ordem, né, em favor da idolatria, em favor da ganância, da libertinagem, da depravação, né, palavras de ordem contra Cristo, contra o Evangelho, gritando: grande é o ser humano, né, em contraste com a nossa crença de quão grande é o nosso Deus. E isso exerce uma pressão e influência sobre a nossa vida. E parte dessa multidão, irmãos, está também no meio religioso. Não é só ensinos do mundo, claramente do mundo, mas ensinos que usam o nome de Deus, mas que estão totalmente contra o que a palavra diz. Nós não podemos nos conformar com essas vozes, nós não podemos defender as mesmas ideias, né? Nós não podemos partilhar das mesmas ideias, mesmo que nós, em alguns momentos, precisamos ficar calados, né? Paulo aqui, ele queria apresentar-se à multidão, ele não teve medo, né? Ele não se intimidou, ele não teve temor dos homens, mas não era o momento, ele tinha ali que ficar, tinha que ser contido, e os irmãos, alguns amigos dele, né, impediram que ele fosse ali ao teatro naquele momento. Em alguns momentos a gente não vai falar, a gente vai ficar calado, em outros momentos a gente precisa falar, né? Mas nós não podemos, seja calado, seja falando, a gente não pode agir sem pensar, sem ponderar sobre essas coisas, sem ponderar sobre as nossas motivações, sobre as consequências dos nossos atos. Não podemos viver, né, na inércia, não podemos viver iludidos, né, ou alienados sobre aquilo que temos feito. Não podemos nos intimidar também sobre as vozes dessas grandes multidões. Mas precisamos ser diferentes, e hoje é tempo de nós sermos diferentes, mais do que nunca. Já pensou também em uma multidão de pessoas, por outro lado, exercendo essa mesma influência para o bem? As multidões de cristãos têm o mesmo poder de influência, têm o mesmo poder de fazer as pessoas seguirem aquele movimento. Mas é claro que é uma influência que instiga a pessoa a pensar, instiga a pessoa a raciocinar, a ponderar os seus atos, né? E a união dos santos tem esse poder de manifestar de uma forma que cada um de nós individualmente não conseguiria, né? E é tempo de nós sermos diferentes nesse mundo, de sermos a igreja que manifesta, que glorifica o nome do Senhor, a igreja que é realmente separada desse mundo, que tem atitudes diferentes desse mundo, que tem comportamentos diferentes desse mundo e ideias totalmente diferentes desse mundo, para sermos luz para o mundo, né? É o que o Senhor nos chama para ser. E nós possamos manifestar a glória, a diferença que a presença de Cristo, a palavra dele, possa fazer em nós. E um ponto que eu queria tratar sobre a santidade, a santificação, além dessa passagem, que eu queria trazer com os irmãos, é um que está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 14. Efésios capítulo 5, se você puder abrir sua Bíblia. Versículos 8 a 14. Aqui, irmãos, tem um ponto, né, um ensinamento que eu acho importante para a gente lembrar sobre a santidade, sobre a nossa santidade. A santidade do cristão, ela diz respeito não apenas a fazer, não apenas a cumprir
mandamentos, mas ela diz respeito a ser, diz respeito à nossa essência, à nossa natureza. E nós devemos enxergar a santificação não apenas como uma mudança das coisas que nós fazemos, falamos ou pensamos, mas de quem nós somos. Essa é a santificação num primeiro momento. E é claro que a mudança de quem nós somos vai também manifestar aquilo, uma mudança, uma transformação nas coisas que nós fazemos, na maneira que nós pensamos, na maneira que nós falamos. Mas eu acho isso importante a gente ver, e aqui no capítulo 5 de Efésios mostra isso para a gente. O versículo 8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E essa, irmãos, essa ideia que está aqui no versículo 8, no inicinho, fala: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Então, primeiro, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E porque nós somos luz no Senhor, nós precisamos viver de uma maneira coerente. Então, a santificação, a transformação vem daquilo que nós passamos a ser, da mudança que Cristo operou em nós para que nós fôssemos diferentes em termos de quem nós somos. E a partir daí, nós podemos manifestar um comportamento distinto, um comportamento separado, um comportamento transformado. Em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, fala assim também: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, antes, nós vivíamos de maneira alienada, seguindo, deixando a vida nos levar, na inércia, fazendo as vontades da nossa carne, sem ponderar, sem considerar a vontade de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, diz o versículo 4, nos amou. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então esse versículo completa, mostrando para nós que nós fomos iluminados por Cristo. E Cristo nos tirou das trevas. Cristo nos tirou da morte e nos deu vida. Cristo iluminou a nossa mente e nos mostrou a maneira certa de agir. Transformou a nossa natureza, transformou a nossa maneira de pensar e transformou quem nós somos. Nos deu uma nova vida, E se a gente for pensar, o cristianismo é a única religião, a única crença que faz isso, que fala isso, que professa uma fé que está relacionada a quem nós somos e não simplesmente aquilo que nós fazemos. As outras religiões, se formos pensar, se caracterizam pelo que se faz. O cristianismo é pelo que se é. É essencial que haja mudanças, mas não mudanças de comportamento, mas não é essa que é a essência do cristão, é quem ele é. É a maneira como ele foi transformado, a maneira como ele foi morto, e ressuscitado. Então, assim, nós somos nova criatura, nós somos uma nova pessoa e por isso nós agimos de maneira diferente. Isso é importante, irmãos, para que a gente lembre que o nosso processo de santificação, a santificação é um processo, mas ela começou quando nós aceitamos a Jesus e nós entendemos nosso pecado, nós nos arrependemos, aí nós já passamos a ser santificados, nós já somos santos, já somos separados por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Então, Cristo nos deu uma nova natureza ao nos tirar da morte, não, como eu disse, não apenas uma forma de agir diferente, de consertar nossas atitudes, mas um novo padrão de pensamento. Então, em vez de enxergar a santificação como uma responsabilidade,
Talvez a gente precise enxergar mais a santificação como uma bênção, uma oportunidade, um presente dado por Deus no momento em que nós fomos crucificados com Jesus, que nós ressuscitamos com Ele, né? E essa verdade, ela, em primeiro lugar, ela testifica os santos, né? Os santos são aqueles que estão sendo transformados, na verdade. Por outro lado, essa verdade de que nós somos santos por aceitarmos a Cristo e não pelo que nós fazemos, embora a nossa santificação seja aperfeiçoada, seja fortalecida com a nossa mudança de comportamento, essa verdade nos dá segurança para buscar, né, na nossa busca por nos tornarmos pessoas melhores em Cristo, para fazer a vontade de Deus. Para alguns, a busca da santidade muitas vezes é marcada pela insegurança e ansiedade. Não pode ser assim. Por isso que eu queria trazer esse ponto. 1 Pedro, e se a gente for pensar algumas passagens que nós falamos e nós meditamos sobre ela, nos fazem, né, nos lembram dessa urgência, da necessidade de ser diferente, de se esforçar para ser diferente. 1 Pedro 1, 15 e 16, fala lá, né, que assim como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos também em tudo que nós fazemos, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14, fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, essas passagens são desafiadoras para nós. Nós não podemos deixar de nos perguntar se estamos nos tornando santos na medida em que nós já poderíamos ter nos tornado, né? Na nossa altura, a altura da nossa vida, será que eu já consegui alcançar a santificação que eu poderia, no tanto que eu vivi, dentro das coisas que eu agi? E nós precisamos nos esforçar para nos aperfeiçoar dessa forma. Mas nós precisamos ficar tranquilos que essa santificação, nós somos santos desde o momento em que aceitamos a Jesus, não é? E a gente não pode olhar só para o nosso pecado remanescente, né, e ficar desanimado com aquilo que a gente não consegue vencer, mas que esse presente dado por Deus de nos transformar, de nos tornar novas pessoas, de nos dar uma nova natureza no momento em que nós entendemos isso, né, a necessidade, somos batizados, que isso nos motive para buscar um crescimento adicional, né, e não nos deixe ansiosos, não nos deixe para baixo, né, enxergando, só olhando o lado negativo. É interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 2, Paulo começa a carta falando com os coríntios, né, e a gente sabe que era uma igreja que estava cheia de problema, ainda tinha muito o que crescer em termos de santificação, de serem purificados, serem santificados, e ele fala, a igreja de Deus que está em Coríntios, 1 Coríntios 1, 2, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Então, eles foram santificados em Jesus Cristo, porque Cristo brilhou sobre eles, a luz de Cristo, tirou eles das trevas, tirou eles da morte, e levou eles para a luz, para a vida. E aí também, além de já serem santos, eles são chamados para serem santos, para continuarem crescendo em santificação, crescendo em santidade. Então, o meu lembrete é antes de nós ficarmos ansiosos ou corrermos por mais santidade, ou nos esforçarmos, ou às vezes até ficarmos para baixo por não conseguirmos, né, o nível de santidade que às vezes a gente queria, que a gente saiba apreciar o nível que Deus já nos deu, né, a transformação que Deus já causou em nós, e que isso nos motive para buscar mais, né, isso nos dê um olhar diferente para aquilo que a gente possa fazer. Que o Espírito habita em nossa vida, né, habita em nós não apenas devemos ser santos, mas nós podemos ser santos. Que essa visão diferente nos ajude a buscar com mais tranquilidade, né, com menos peso, e nos ajude a lembrar que nós temos tudo o que precisamos para poder vencer as armadilhas que o inimigo coloca e as pressões que nós sofremos em meio às multidões, em meio aos movimentos sociais que falam, né, e que combatem a nossa fé. Grupos de pessoas que às vezes nem sabem o que estão falando, nem sabem a origem daquilo que eles estão falando, mas que gritam, né, e que falam de forma bem incisiva contra os preceitos da Bíblia, contra o que a igreja faz, o que a igreja professa. Que Deus possa nos abençoar, possa nos guiar, continuar nos ajudando a permanecer firmes, independente da pressão que nós sofremos, independente do ambiente que nós estamos, e que nós possamos ser juntos, né, uma multidão de santos, uma multidão de
de servos de Jesus que exercem o seu poder, que manifestam o seu poder de forma cada vez mais ampla, né, além daquele poder que cada um de nós poderia exercer, daquela influência que cada um de nós poderia exercer individualmente. Que o Senhor possa ser glorificado, a igreja dele edificada por meio disso. Nós vamos fazer agora uma oração antes de encerrarmos nossa meditação. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, agradecer pela misericórdia do Senhor mais uma vez. E pedir ao Senhor, Pai, que nos capacite, que nos dê coragem, nos dê visão, nos dê discernimento, para não cair nas ciladas do inimigo, para não seguir vozes, ó Pai, da multidão, de multidões que nós nem sabemos a origem, de ideias, ó Pai, que são, às vezes, ideias camufladas de coisas boas, mas que estão, na verdade, cheias de podridão, cheias de morte, cheias de ganância, cheias de coisas que nos afastam do Senhor, que não tem nada a ver com a Tua Palavra. Nos ajude a discernir tudo que nós ouvimos, que nós vemos, e a resistir, a persistir diante dessas dificuldades, diante de tantos ataques que sofremos, ideológicos, ataques de pensamentos, ataques de influência negativa, mas que tenhamos coragem de sermos diferentes, de sermos realmente santos, separados na sociedade que nós vivemos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Que o nome do Senhor possa ser glorificado e a luz do Senhor Jesus possa brilhar em nós, para que outros vejam também a diferença que o Senhor faz e sejamos santificados a cada dia, Pai. Que possamos seguir esse caminho com tranquilidade, com confiança no Senhor, não com ansiedade, não com medo, aquele medo negativo, o medo que nos causa, que tira de nós o amor, mas o amor que tira, que lança fora todo o medo. E também a confiança de que o Senhor está agindo em nós, de que o Senhor é conosco e que com o Senhor nós vamos vencer, vamos resistir a qualquer tentação, a qualquer artimanha, a qualquer atitude que o inimigo venha a fazer contra nós, usando seres humanos, usando outras coisas, usando as ideias e todos os recursos que ele puder. Nós te louvamos, agradecemos nessa noite e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim.
jardim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em